Boa tarde, gente. Então, vou falar hoje para minha série Projeto Luz, né? Mais um assunto que eu acho que está criando um estresse gigantesco na sociedade, que é a concentração de renda, né? A gente está chegando a níveis que nunca aconteceram de concentração de renda. E isso está criando um problema seríssimo em todo. Isso é um fenômeno mundial, né? Tem 1% dos super ricos, a classe média, que era, acho que, a grande riqueza das nações, né? Está sendo achatada e os pobres, em geral, melhoraram de vida, né? Esse vídeo aqui não é nada contra capitalismo, tá? Eu sou fã do capitalismo, eu sempre fui um empreendedor minha vida toda, mas a gente está caminhando para um capitalismo muito doente, né? A gente também tem que notar que o regime socialista, que é uma ideia muito bacana, né? Mas em prática não funcionou, né? O próprio exemplo da China, né? Com Mao Tse Tung, se não me engano, morreu 30, 40 milhões de pessoas de fome, né? Inclusive esse hábito de comer animais selvagens, minhoca, tudo veio da grande fome chinesa na época de Mao, né? E depois, quando a China adotou esse regime capitalismo, apesar de ser o Partido Comunista, mas adotaram zonas, né, capitalistas, eles tiraram 400, 500 milhões de pessoas da miséria, né? Então, não é defender um modelo ou outro. É até muito interessante citar, quando o capitalismo começou na Inglaterra, né, ele era realmente muito desigual. E depois, por causa das ideias de Marx, né, calibraram o capitalismo. Várias críticas que o Marx fez foram adotadas para o capitalismo, para defender salário mínimo, horário de descanso, férias pagas, sindicatos, né? Então o capitalismo ficou muito melhor, mais humano, né? Mas a gente está agora, por causa de toda essa revolução tecnológica, possibilitando uma concentração de renda assim, um absurdo. Por exemplo, Amazon, Facebook, Apple e Google, todas essas quatro empresas, o valor de mercado dela já é maior do que o do PIB do Canadá, entendeu? Então, nunca na história teve tanta concentração de renda. Hoje em dia, os economistas americanos já falam que o que é importante fazer. O que fizeram com a Standard Oil no comecinho do século XX, né? Eles tinham um monopólio de petróleo e quebraram esse monopólio, fizeram 20, 30 empresas e aí se cria mais oportunidade, né? A mesma coisa foi feita com a AT&T na década de 80 em telefonia. Se quebraram e fizeram quatro grandes empresas de telefonia. E os críticos falam que hoje em dia toda essa Big Tech, elas têm que ser quebradas, esses monopólios, né? Inclusive porque vai ser bom para o capitalismo, assim. Uma outra coisa que eu fico chocado, por exemplo, um Jeff Bezos, que tem 130 bilhões de dólares, né, o dono da Amazon. Como é que pode isso? Você pensa se a gente fosse um bicho, né? Um chimpanzé. Um macaco tem 130 bilhões de banana, o outro não tem nenhuma. Então isso é uma patologia que eu acho que só no Sapiens que existe isso, né? Como os recursos da Terra são finitos, a gente tem que entender que essa concentração de renda não vai ser possível daqui para frente, né? Então, sou a favor de um capitalismo, mas um capitalismo num outro modelo. Esse aí não está funcionando realmente para muito pouca gente. E, sei lá, tem que ter talvez um freio, o cara pode ter até, acumular até 100 milhões de dólares, a partir disso você ganha uma carteirinha que você é rico, uma coroinha, e você vai se dedicar para a sociedade, não sei. Tá se pensando em várias coisas, até salário mínimo mundial. Mas essa crise vai deixar claro que esse caminho não serve mais, né? Inclusive quando todo mundo está em lockdown aí, o dinheiro não é tudo, né? Se o cara não tem amizade, família, relação, ele vai ver que vai ficar faltando coisa. Tá, gente? Abraço aí, participem.